Hoje vamos mergulhar nas profundezas do nosso próprio suporte estrutural, a coluna vertebral, que sustenta nosso corpo e abriga o epicentro da comunicação nervosa, a medula espinhal. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Mas antes de iniciarmos, lembre-se de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, além de nos seguir no Instagram e Facebook, ok? Então vamos lá. A coluna vertebral, também conhecida como espinha dorsal ou rax, é uma estrutura curva composta por vértebras ósseas que são conectadas através de discos intervertebrais cartilaginosos. Ela faz parte do esqueleto axial e se estende desde a base do crânio até a ponta do cóccix. A medula espinhal atravessa o seu centro. A coluna vertebral é dividida em 5 regiões e consiste em 33 vértebras interligadas por fortes articulações e ligamentos. Graças a ela, você pode torcer, curvar e balançar o tronco em praticamente qualquer direção. Sua coluna vertebral também protege sua frágil medula espinhal e ajuda a sustentar o peso da parte superior do corpo. A coluna vertebral apresenta curvaturas naturais, que são a lordose cervical, que é uma curva suave na região do pescoço, a cifose torácica, que também é uma curva suave na região das costelas, a lordose lombar, outra curva suave na parte inferior das costas, e a cifose sacral, que é uma curva na região do sacro. E a coluna pode realizar os seguintes movimentos: flexão, extensão, flexão lateral e rotação. Como eu disse anteriormente, a coluna vertebral é composta por 33 vértebras no total, divididas da seguinte forma: 7 vértebras cervicais, localizadas na região do pescoço, 12 vértebras torácicas ou dorsais, encontradas na região das costelas, 5 vértebras lombares, situadas na parte inferior das costas, e o sacro, formado por 5 vértebras fundidas, constituindo o osso sacro, e o cóccix, composto por 4 vértebras fundidas, formando o cóccix. Olha só lembrando que o cóccix pode ser formado de 3 ou 4, depende da pessoa, ok? As vértebras são conectadas por articulações, ligamentos e músculos, que conferem estabilidade e mobilidade à coluna. Olha só, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre este conteúdo, é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo todos vocês, ok? Então vamos lá. A região cervical consiste em 7 vértebras distintas, que apresentam 3 características principais que as distinguem de outras vértebras. E essas características são o forame vertebral triangular, o processo espinhoso bífido, que é a região onde o processo espinhoso se divide em 2 distalmente, e os forames transversos, que são buracos nos processos transversos e dão passagem à artéria vertebral, veia e nervos simpáticos. E também nesta região temos 3 vértebras atípicas, ou seja, diferentes das estruturas típicas das outras vértebras, sendo que 2 delas recebem nomes exclusivos, e que são o atlas e o áxis. O atlas e o áxis possuem características adicionais que os diferenciam das outras vértebras cervicais. O atlas é a primeira vértebra cervical
e se articula com o osso occipital da cabeça e o ápice, ou seja, a vértebra C2. Ele se difere das outras vértebras cervicais por não possuir corpo vertebral nem processo espinhoso. Em vez disso, o Atlas possui massas laterais conectadas por um arco anterior e posterior. Cada massa lateral contém uma faceta articular superior para a articulação com os côndilos occipitais e uma faceta articular inferior para a articulação com a C2. O arco anterior contém uma faceta para a articulação com as cavidades do ápice. Isto é garantido pelo ligamento transverso do Atlas, que se liga às massas laterais. O arco posterior possui um sulco para a artéria vertebral e o nervo espinhal C1. Já o ápice, ou vértebra C2, é facilmente identificável devido à sua morfologia única e sua característica mais relevante, que é a presença do processo odontoide, que se estende superiormente a partir da porção anterior da vértebra. O processo odontoide articula-se com o arco anterior do Atlas, criando assim a articulação atlanto-axial medial. Isto permite a rotação da cabeça, independente do tronco. O ápice também contém facetas articulares superiores, que se articulam com as facetas articulares inferiores do Atlas, para formar as duas articulações atlanto-axiais laterais. E a terceira vértebra atípica que temos nessa região é a C7, que possui três características distintas, que são o processo espinhoso mais longo, que pode ser facilmente palpado quando a cabeça está flexionada anteriormente, já que é bastante proeminente nessa posição. Além disso, ele não é bífido. E, por fim, o forame transverso é pequeno quando comparado às dimensões do processo transverso. E ele não contém as artérias vertebrais, apenas as veias vertebrais. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você deve estar bastante familiarizado do modo como descrevemos as vértebras, com letras e números. Mas você sabe me dizer como posso descrever o cóccix sem me confundir com a região cervical? Me conta aí nos comentários se você sabe. Mas se você não souber, fica comigo até o final desta aula que vou te ensinar, ok? Bem, a próxima região que vou falar é a região dorsal ou torácica. Ela consiste em 12 vértebras, de T1 a T12. Cada vértebra torácica consiste em um corpo anterior e um arco vertebral posterior. O corpo em forma de disco das vértebras suporta peso e sua superfície superior e inferior dão fixação aos discos intervertebrais. As facetas nas faces laterais do corpo articulam-se com as cabeças das costelas vértebro-externais e das costelas falsas. O arco vertebral é uma estrutura composta. Consiste em um par de pedículos e um par de lâminas e suporta 7 processos. O espaço entre o corpo e o arco é o forame vertebral, uma abertura que permite a passagem da medula espinhal. Onde o corpo e o arco de duas vértebras se articulam, um forame intervertebral é formado para a transmissão dos nervos espinhais. Os processos transversos articulam-se com os tubérculos das costelas vértebro-externais e das falsas costelas, exceto na T11 e na T12. Anota aí para não esquecer. A coluna lombar refere-se à parte inferior das costas, onde a coluna se curva para o abdômen, se conecta com a coluna torácica no topo e se estende até a coluna sacral. Ela inclui as 5 vértebras lombares, de L1 até L5,
que possuem os maiores corpos vertebrais de toda a coluna vertebral. Uma característica que facilita a sustentação de peso, pois estas vértebras suportam a maior parte do peso da parte superior do corpo. Os pedículos e as lâminas são espessos e fortes. Seus processos espinhosos são curtos e resistentes para a fixação de fortes músculos lombares. Os espaços entre as vértebras são mantidos pelos conhecidos discos intervertebrais. O sacro consiste em 5 vértebras sacrais fundidas. Ele está localizado entre a coluna lombar e o cóccix e faz parte da pelve. Seu principal papel é transmitir todo o peso da parte superior do corpo à pelve, para que daí alcance os membros inferiores. O sacro tem uma base, um ápice e 3 superfícies, a pélvica, a posterior e a lateral. Dentro de seu centro está o canal sacral, que é a continuação da coluna espinhal. O canal sacral contém a cauda equina da medula espinhal. Os forames sacrais anterior e posterior permitem a saída dos nervos espinhais. As cristas sacrais média, intermédia e lateral representam os processos fundidos das vértebras sacrais. E antes de terminarmos, vou te responder aquela pergunta que fiz durante o vídeo. Quando eu vou me referir ao cóccix através de letras e números, eu vou colocar C maiúsculo, O minúsculo e o número da vértebra. E na cervical, eu vou colocar apenas o C maiúsculo e o número da vértebra. Beleza? Aprendeu? Deixa aí nos comentários aí para mim se você aprendeu, se você já sabia aí. Beleza? Bem, e agora vou falar do cóccix para finalizar nossa aula. O cóccix se articula com o sacro e é composto por 3 a 4 vértebras coccígenas fundidas. Como eu disse anteriormente, a pessoa pode ter 3 ou 4. Geralmente é levado em consideração 4, ok? O cóccix pode ser dividido em base, ápice, superfície anterior, posterior e 2 superfícies laterais. Processos transversos curtos e cornos coccígenos. O cóccix é um ponto de fixação para os músculos glúteo máximo e coccígeno. O filum terminale da medula espinhal termina ao nível da primeira vértebra coccígena. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta videoaula. E não se esqueçam de assinar nossa lista de presença com aquele like, ok? E vamos ficar por aqui deixando um spoiler da nossa próxima aula, onde vamos falar sobre a caixa torácica. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!